No nosso Café com Fé de hoje, nós iremos estudar sobre as lições de Noemi, uma sogra que foi considerada pela Bíblia como sábia. E como existe muito preconceito com a sogra, acredito que Deus fez questão de colocar o exemplo de Noemi na Bíblia para que a gente compreenda que não é o termo sogra, né? Não é o fato de ser sogra que é ruim, mas sim a forma como a pessoa realmente conduz a relação, não é mesmo? Então, sejam muito bem-vindas ao nosso Café com Fé de sábado, dia 14 de janeiro de 2023. Bom dia, bom dia, bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam conosco neste dia. Já pega o seu café, já pega a sua Bíblia. Hoje nós iremos estudar lá no livro de Ruth, no Antigo Testamento, as histórias de Noemi. Porque Ruth, e é até interessante que Ruth tem um capítulo da Bíblia inteiro para ela, né? Com o nome de Ruth. E Noemi era justamente a sogra de Ruth, né? Noemi vivia com seu marido numa pequena cidade de Belém, em Judá. Nessa época, Israel era governada por juízes escolhidos por Deus para liderar os israelitas. Ocorreu uma grande escassez de alimentos e, por essa razão, o marido de Noemi levou-a com seus 2 filhos a outra terra, a terra de Moabe, um país vizinho, onde as pessoas que lá viviam não adoravam um Deus verdadeiro. Você pode perceber que ao longo desses dias, as histórias que a gente vem estudando, as pessoas sempre foram tiradas da sua zona de conforto por algum motivo. Ou precisaram sair da sua casa, de perto da sua parentela. Por alguma razão, Deus tira os personagens, as personagens mais especificamente, né? Porque nós estamos estudando as mulheres da Bíblia, da zona de conforto e leva elas para um lugar distante, diferente. E na sua maioria, ou elas vão acompanhando, né, o já marido, ou elas vão para irem para uma terra estranha e desconhecida para casarem até com um desconhecido. Mas sempre nesse sentido, saindo da zona de conforto, né? A vida de Noemi não foi fácil. Ela teve que abandonar sua terra natal e viver um país estrangeiro. Era uma mulher que amava sinceramente a Deus e seu povo, respeitava as leis e tradições, mas agora estava longe de tudo isso. Se você já teve que se mudar e adaptar-se a um novo lugar, pode identificar-se com a experiência que Noemi teve. Se isso não tivesse sido desafio suficiente, seu marido e filhos morreram. E Noemi ficou só. Ela ficou só com os filhos. A vida de Noemi foi cheia de dor. Ela não somente teve que prover seu próprio sustento, mas tinha as 2 noras. Olha que interessante isso. Além dela ter ficado viúva, porque o marido morreu, as 2 noras também. Os filhos dela já eram casados e vieram a falecer. Então Noemi precisou tomar conta das 2 noras, Orfa e Ruth, né? E para piorar as coisas ainda, as 2 noras não professavam a mesma fé em Deus que Ruth tinha. Que Noemi tinha. Ruth e Orfa, que eram as noras, serviam a outros deuses. Não serviam ao mesmo Deus de Noemi. Após a morte dos seus filhos, Noemi ouviu que a grande escassez de comida havia terminado em Judá. Por não existirem mais motivos para permanecer em Moabe, ela decidiu retornar à sua terra. Suas 2 noras a acompanharam. No caminho, Noemi parou e implorou para que elas retornassem a seus lares, né? É evidente que essas mulheres eram muito mais apegadas à sogra do que ao próprio povo, né? Isso com certeza tem um motivo. Creio que isso demonstra que Noemi era uma mulher piedosa e era uma boa sogra.
Suas noras estavam dispostas a abandonar seu país e irem para a terra de Noemi, que testemunhava claramente para ambas sobre o Deus que servia. Então, mesmo em terra distante, mesmo em provação, Noemi nunca deixou de servir ao Deus que ela acreditava, né? Segundo a lei, um homem poderia se casar com a viúva de seu irmão se essa não tivesse filhos. Desse modo, a viúva poderia prover um herdeiro para a família. Noemi sabia que estava em idade avançada para gerar mais filhos, para prover esposos para suas noras. Essa sogra não tinha meios de providenciar maridos ou famílias para elas. Se elas ficassem em Moabe, talvez pudessem se casar novamente e ter filhos. Mesmo amando-as, ela incitou para que retornassem a seus lares, porque lhes era possível prover suas necessidades. Vemos a sabedoria de Noemi quando ela insistiu para que Orfa e Ruth ficassem em sua terra, pois sabia muito bem o que significaria ser estrangeira em uma terra desconhecida, que foi justamente o que ela mesma viveu na pele, né? Ela tivera essa experiência quando se mudou para Moabe. Sabia que suas duas noras lá permanecessem, ela ficaria sozinha. Mas o seu amor para com elas era maior que suas próprias necessidades, e ela desejava o melhor para ambas. Deve ter sido uma situação bem triste neste caminho para Belém, como é inclusive relatado, né, no livro de Ruth 1, a partir do versículo 8, se você quiser acompanhar, né, ela dizendo para as meninas voltarem para a casa da mãe, né, e dizendo que onde quer que ela fosse, ela continuaria amando as meninas, né. E aí as pessoas de Belém, que é para onde a Noemi estava indo, né, ficaram surpresas com o retorno de Noemi, né. Imagino como deve ter sido difícil para Ruth escutar todas as coisas que falavam sobre sua sogra. Novamente, Noemi demonstrou sabedoria. Ela admitiu ser uma mulher diferente. Ela não tentou esconder nada. Não lemos palavras de críticas, somente o reconhecimento da mudança que ocorrera na sua vida. Ela saiu de Belém casada com os filhos, né? E voltou viúva. E aí, a palavra conta que Orfa retornou para a casa da mãe, mas Ruth não. Ruth realmente decidiu que ela ia seguir junto com a sogra e assim ela fez, ela foi junto com a sogra. Noemi e Ruth estabeleceram-se em Belém. Elas eram muito pobres. Ruth, mais jovem, foi trabalhar nos campos. Noemi deu sábios conselhos à sua nora. Estudaremos mais sobre Ruth no próximo capítulo, né? Acredito que amanhã deixa eu até confirmar. Exato, amanhã é sobre Ruth. Então hoje a gente foca só em Noemi. Noemi pôde guiar Ruth a dar passos apropriados para obter um novo marido conforme a lei dos judeus. Este marido, de nome Boaz, era da família do esposo de Noemi. Assim ela poderia cumprir a obrigação familiar com Ruth. Noemi se sentia responsável por Ruth. Então, ela, além de dar bons conselhos, ajudou a Ruth a arrumar um emprego, né? Ainda ajudou, direcionou Ruth dentro daquela terra estranha, né? Para que ela conseguisse encontrar um marido e conseguir dar, né, continuidade da vida dentro das leis daquele povo, porque aquilo tudo era estranho para Ruth. Mas para Noemi não, né? Imagine a felicidade de Noemi quando se tornou avó. Ela pensava que havia perdido toda a sua família, mas através de Ruth e Boaz, sua vida estava novamente plena. Ruth e Boaz deram um nome ao seu filho de Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, que foi pai do rei Davi. Assim vemos a genealogia do primeiro capítulo de Mateus. Encontramos em Ruth uma mulher moabita, não somente na linhagem de Davi, mas também na de Jesus, o Messias. Noemi é um belo exemplo para as mulheres de hoje. Ela foi uma sogra amorosa e sábia que cuidou de suas noras. Tenho certeza que Noemi também cuidou de seu neto e lhe ensinou verdades sobre Deus,
que sempre havia sido bom para ela. Então, olha só a importância. O fato de Noemi ter cuidado de Ruth, ter instruído Ruth no caminho, ter, vamos dizer assim, abençoado a vida de Ruth, contribuiu para as outras gerações importantes, a do rei Davi e inclusive a do Messias Jesus Cristo. A gente vê a descendência de Ruth depois lá na frente prosperando. Então olha que missão bonita foi a de Noemi, né? Dentro da jornada da sua nora. Se você é casada, que tipo de relacionamento você tem com a sua sogra? Ou, se você ainda é solteira, que tipo de relacionamento você tem com a sua mãe? Porque a forma como você se relaciona com a sua mãe vai dizer muito como será o seu relacionamento também com a sua sogra, né? É como se a sogra fosse uma mãe que a gente escolhe, né? Porque a nossa mãe, nós não podemos escolher. Mas a sogra, sim, a gente tem essa opção de escolher, né? Você mostra um testemunho vivo da sua fé pessoal com Jesus através do seu relacionamento familiar? Como cristãos, devemos amar o nosso próximo e demonstrar-lhes amor. Se o amor não está presente, peça a Deus por cura e restauração em seus relacionamentos familiares. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Porque Deus é amor, né? Nós vemos na história de Noemi que ela foi amorosa, né? Em momento algum, por exemplo, quando eles estavam passando dificuldades em Belém e o marido dela decide ir para uma outra terra mais próspera, a gente vê que ela não questionou o marido. Então, era para o bem da família dela, né? Por mais difícil que tenha sido para ela ir para uma terra estranha, para um lugar que não servia ao Deus que eles de fato acreditavam, vamos dizer assim, ela compreendeu que era o melhor para sua família naquele momento, né? Ela perde esposo, perde filhos, aqui não deu detalhes, né, de como que aconteceu essas mortes, mas ela adota as noras como filhas, né? Uma delas segue o conselho de Noemi e volta para a casa dos pais para permanecer na terra de origem, mas a Ruth, né, a outra nora, não. Ela decide de fato acompanhar Noemi, porque muito provavelmente ela se sentia melhor acolhida, né, próxima da sogra do que na própria família. E é importante também olhar para cá como um plano de Deus para a vida de Ruth também, né? Amanhã nós vamos falar sobre Ruth, mas porque Noemi a instruiu, né? Noemi foi uma pessoa na vida de Ruth que ajudou Ruth a crescer. E agora, olhando para a realidade, né, das futuras mamães aí, das que estão na jornada, na caminhada, é muito importante que você tenha junto, né, de você, na sua jornada, na sua caminhada, pessoas que de fato vão te instruir com amor, com sabedoria, dentro daquilo que você acredita, dentro da fé que você professa, né? Pessoas que de fato vão pegar na sua mão e te mostrar o melhor caminho a seguir. E é muito importante, eu já venho batendo nessa tecla há alguns dias, escolha uma rede de apoio confiável. Escolha um médico, escolha um nutricionista, escolha um psicólogo, escolha um mentor. Construa uma rede de apoio confiável e se apegue, faça igual Ruth, não olhe para trás. Ruth escolheu seguir Noemi, porque Noemi, para ela, era a referência de sogra, de esposa, de mãe. Você precisa ter referências de pessoas que estão à sua frente, que já estão onde você gostaria de estar, ou que podem te gerar resultados verdadeiros, porque Noemi foi bênção na vida de Ruth.
Através de Noemi, Ruth pôde recomeçar a sua vida, né? Encontrou um novo marido, teve filhos e a geração de Ruth deu origem a outras gerações tão importantes nas histórias bíblicas. Então, Noemi foi canal de bênçãos na vida de Ruth. Tenha sabedoria para reconhecer as Noemis aí da sua vida, né? Muitas vezes os parentes, os amigos próximos, até o próprio marido não vai ser canal de bênçãos na sua vida se você estiver enfrentando uma dificuldade para engravidar. Porque eles não passaram pelo que você está passando. Seu marido, por mais que ele queira ser pai, mas não é ele quem sente a sua dor, não é ele quem vai gestar o seu bebê, não é ele quem vai gerar essa criança. Compreenda que a jornada é sua. É você que precisa se sentir acolhida. Não adianta você ir no médico. Vocês cometem um erro gravíssimo. Vocês entram aí nos grupos e vão seguindo os médicos que as outras pessoas vão indicando. É o mesmo que entrar no Google querendo resposta. O médico que é bom para uma pessoa não necessariamente vai ser para ti. Da mesma forma que se ele foi ruim para outra pessoa e ela tá ali falando mal do médico, não significa que ele não vai ser bom para você. É a forma como cada um vê as coisas, é a forma como cada um sente. Você precisa escolher a rede de apoio que vai estar realmente do seu lado, te fortalecer. Isso é muito importante para a jornada de tentante, para que você se sinta acolhida, não se sinta no deserto, não se sinta sozinha, mesmo cercada de pessoas, mas pessoas que não te compreendem, que não vão te levar a nada. É muito importante. Então, a minha oração no dia de hoje é que você consiga encontrar a Noemi aí na sua jornada de tentante, que vai de fato te conduzir para estar mais próxima de Deus, que vai te apresentar para o amor de Deus e realmente te pegar na sua mão e te conduzir na sua jornada para que você consiga realizar o seu sonho de ser mãe. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, chego em tua presença para te louvar e agradecer. Quero te bendizer, Senhor Deus, te pedir que nos perdoe por todos os nossos pecados, todas as vezes, Senhor Deus, em que a resposta está diante de nós e ainda assim somos resistentes a ver. Não conseguimos, Senhor Deus, compreender, não conseguimos entender, questionamos muito mais do que agradecemos, Senhor Deus. Nos perdoe pela nossa ignorância, muitas vezes, Senhor Deus, eu compreendo que não seja por maldade. Então que o Senhor possa nos libertar dos sentimentos ruins na caminhada, Senhor Deus, para que a gente compreenda o para que a dificuldade para engravidar está aí, Senhor Deus, o que nós precisamos entender com ela. Te peço que abençoe a cada futura mamãe, para que consiga, Senhor Deus, encontrar pessoas boas pelo caminho, que de fato peguem em sua mão e lhe ajudem na jornada, Senhor Deus, aliviando o fardo, conduzindo, Senhor Deus, pelos melhores caminhos. Para a honra e glória do Senhor eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o sábado seja de bênçãos, que seja de descanso, né, em família, com as pessoas que você ama. Se fortaleça, se preencha, se encha de coisas boas, de energia positiva, né? E tenha um excelente dia. Gratidão, gratidão. Gratidão, Deus abençoe.